Bom dia a todos. Bom dia. Feliz sábado. Sejam mais uma vez todos bem-vindos aqui na Casa de Deus. E para quem não me conhece, eu fui convidado pelo irmão Simvaldo. E eu agradeço o convite, o irmão me convidou com muita antecedência. E para a gente é uma felicidade sempre ter pessoas que estão organizando as programações de forma coerente. É triste quando a gente recebe um convite de última hora. Não é que a gente não esteja preparado, mas é uma questão de organização da igreja. Está de parabéns à igreja por ter os membros que estão sempre se planejando para trazer pessoas para fazer o trabalho de Deus de forma coerente. Tá bom? Meus queridos, para quem não me conhece, meu nome é Lincoln Aguiar. Eu trabalho na área de saúde e desenvolvimento pessoal. Sou membro da Igreja Adventista do Buritis, sou casado, tenho 4 filhos, um deles está aqui, é o meu auxiliar. E hoje eu vou falar de um tema muito especial, que é falando sobre identidade e propósito. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas? É conhecer a si própria. Eu fico feliz que aqui tem muitos jovens, isso é muito importante. Nós estamos vivendo num tempo em que a igreja, ela, devido a muitos conhecimentos dados pela mídia, a igreja ela deu uma pausa e deixou as coisas acontecer. Como a gente tem hoje muitas informações via computador, via WhatsApp, via redes sociais no geral, as pessoas não estão mais lendo os Espíritos de Profecia no livro, e sim através da mídia, através do celular, do tablet. E o processo de absorção, ele é muito baixo. Digamos, a assimilação do conhecimento se tornou algo, eu não preciso guardar, porque já está guardado aqui. E aí o que acontece? A maioria das pessoas esqueceram do propósito que eles têm na vida como cristão. E vamos falar isso com bases bíblicas. Nesse momento, convido a cada um dos irmãos, possamos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Como eu disse, o tema é identidade e propósito. Você já parou para pensar qual é a sua identidade nesse mundo? Se eu perguntasse para você qual a sua identidade, o número da sua identidade, quantos aqui sabem de cor? Os mais velhos sempre sabem. Ele tem que fazer o uso dele constantemente, né? Assim, ao longo da vida. E vocês que são mais novos, tenho certeza que sempre vão estar pedindo a identidade. Mas qual é a identidade que Deus imprimiu para você? Você sabe qual é? Peço aos irmãos que possamos ler nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Todos encontraram o capítulo 1? Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil e que se move sobre a terra. O ponto-chave é você entender qual é a sua identidade. O que a Bíblia diz que é a nossa identidade? Nós somos o quê? Imagem e semelhança de quem? De Deus. De Deus. O quanto isso se faz presente na sua maneira de pensar? Você sabe que muitas pessoas entram em depressão porque esqueceram a sua identidade. Elas esqueceram de quem elas são filhas. Elas esqueceram de quem elas foram projetadas. O projeto de Deus era para você ser um ser perfeito. Porém o pecado entrou e gerou um esquecimento na mente das pessoas. Por isso muitas pessoas se sentem frágeis, se sentem, digamos, desiguais às outras pessoas, não conseguem se encontrar no mundo. E isso tem trazido muita dificuldade para a vivência de muitos cristãos. Muitas pessoas questionam: mas será que Deus me ama de verdade? Se Deus gerou você como imagem e semelhança, será que Deus não te ama? Muitas pessoas questionam
por que Deus não abençoa suas próprias vidas? Mas não se trata de Deus, se trata de você conhecer verdadeiramente a sua identidade. Isso tem faltado em muitas pessoas. Mas você sabe para onde é que está a falha real? É porque muitos de nós, como somos pais, não informamos para os nossos filhos qual é a identidade dele. Nós, pais, também sofremos por isso, porque os nossos pais não fizeram isso por nós. E isso gera uma sequência ou uma consequência de algo que não foi proposto. Quando eu falo sobre identidade, vamos mais a fundo. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, o que nós não podemos fazer? Lembrando que nós temos Deus em nossas vidas. O que eu quero dizer é que nós podemos fazer todas as coisas que nós imaginarmos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que acha que não é inteligente, que não tem sabedoria, que não tem conhecimento. Mas você precisa ir em qual fonte para você adquirir isso? Em Deus. Tem muitas pessoas que têm buscado as fontes erradas. Começa a buscar fontes dos cientistas, fontes dos quais a própria Bíblia já nos proporciona. Quando você vai no livro de Provérbios, você encontra sabedoria. Você encontra o que pode fazer e o que não pode. Só que a maioria das pessoas prefere ver o que o Facebook está falando, o que o Instagram está falando, e vive a vida sem uma verdadeira conhecimento da sua própria identidade. Mas qual é o propósito de Deus para a sua vida? Primeiramente, você precisa conhecer a verdade sobre a sua vida. A Bíblia, lá em João capítulo 8, versículo 32, quem quiser me acompanhar, fique à vontade. São João, capítulo 8. Lemos, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Por que todo mundo, quando lê essa passagem, ele pensa que nós estamos falando só da Bíblia? Você sabia que nós estamos falando só sobre conhecimento cristão, sobre doutrinas, mas ele fala sobre verdade. Quando você conhece a verdade, por exemplo, vou fazer um comentário sobre a área de saúde. Você sabia por que a maioria das pessoas hoje estão tendo problemas de osteoporose? Oi? Não sabe? Mas eu vou dizer. Eu vou falar isso, muitas pessoas se escandalizam quando eu falo. Você sabe qual é o principal motivo? É o consumo de leite. Aí algumas pessoas, como assim, mas leite não tem cálcio? É o que todo mundo diz. Só que é o seguinte, se você colocar na balança, o prejuízo que você tem em absorver o leite, em consumir o leite, é tão prejudicial quanto você comer qualquer outra coisa que contém cálcio. O que eu quero dizer é que a maioria dos alimentos vegetais contém cálcio. O leite contém cálcio, mas ele causa dores no corpo. Várias pessoas que têm processos inflamatórios, como rinite, sinusite, se tão somente parasse de tomar o leite, acabaria o problema de sinusite e rinite. Vocês entenderam o que é aquilo que diz: conhecereis a verdade vos libertará? Gente, eu falo isso com conhecimento de causa. Eu faço acompanhamento com muitas pessoas. Eu tenho pessoas que chegam aqui com dores constantes, de enxaqueca, dores de cabeça, dificuldade para ir ao banheiro. E você fala para ela: faz um teste. Você toma leite todo dia? Eu digo: passa 10 dias sem tomar leite, veja os resultados. Quem fez, hoje não toma mais leite. Mas por quê? Porque ele descobriu que isso é verdade na vida dele. Você já ouviu alguém falar assim: eu tenho intolerância à lactose? Alguém já ouviu? Alguém tem, né? Mas tem gente que fala assim: mas eu sempre tomei leite, por que só agora desenvolvi intolerância? Sabe por quê? Porque o corpo ele tem um tipo de resistência. Deus foi maravilhoso quando projetou o nosso corpo. Sabe o que ele fez? Ele vou dar resistência. Se essa pessoa não entender quando eu mandar as dores,
o mal-estar, problema estomacal, as alergias, a sinusite, a rinite, eu vou criar um problema maior. Quer dizer, o próprio corpo cria isso. Você sabe que muitas meninas novas têm problema de ovário policístico? Consumo de leite. Você sabe por que tem mioma? Consumo de leite e derivados. Você sabe por que muitos homens têm problemas seríssimos na atividade sexual? Leite e queijo, que é pior. Ah, Liga, como assim? Gente, quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela nos libertará, você só vai continuar andando nesse caminho se você quiser. Porque conhecimento é poder, mas você só vai ter poder quando você aprender a utilizar o conhecimento. Eu não falo. Oi. Você falou derivado. Não existe leite, não existe leite. Se você for tomar cevada, mesmo a cevada, ela leva leite. E aí? Justamente. Quando a gente fala leite, eu falo leite porque é o seguinte: qual é a cultura brasileira? Leite. Café da manhã? Leite. Merenda? Leite. Faz uma vitamina? Leite. Então, quando eu falo leite, é porque ele é a raiz do problema. Se te cortasse o leite, não tivesse como colocar na bolacha, no biscoito, no bolo, teríamos problema? Não. Aí você fala, algumas pessoas, eu acompanho profissionais de nutrição e falam assim: Nico, como assim, Nico? A gente aprende na faculdade que o leite é importante para a saúde, só que de quem? Até onde eu sei, é da criança quando ela está amamentando. E o leite é de quem? Da mãe. Da mãe. Só que o leite da vaca é importante para quem? Para o bezerro. E por que a gente toma? Sabe o que é interessante? Nós somos os únicos animais bípedes que ainda mama na vaca e na indústria. Porque na verdade 70% é indústria, 30% é da vaca. Sabe como? Se eu for falar mais sobre isso, a gente vai ficar assim, não pode, mas é. Os mais velhos vão entender. Quem já viu falar sobre fazendas, produção de leite, antigamente as vacas produziam quantos litros de leite em média por dia? 2, 3, no máximo 5. Ou 4. Hoje, 12 litros, 14 litros, uma vaca, até mais, até 30, né? Por dia. Gente, se vocês soubessem, existe uma lei da Anvisa, sabe o que eles dizem? Existe um quantitativo de pus que pode ser permitido ser validado para colocar para a indústria. Você sabe o que significa isso? O úmero da vaca não fica daquele tamanho sem uma consequência. Gera pus. Só que se mistura com leite. Isso eu só estou falando do leite. Desculpa, tá, gente? Eu sei que é um pouquinho desgastante, mas é necessário. Sim. Quando existe excesso de peso na vaca, no útero, ele inflama todo. Sim, Se ultrapassar o limite natural, ele inflama. E esse inflamar cria até obstruções que pode levar a vaca à morte. Justamente. E aí esse pus é o apodrecimento do leite dentro do útero. Justamente. Entendeu? Então normal, a vaca fica saudável, ela dá 5 litros, Se passar daí, se passar de 5 litros no lucro de qualquer vaca, é anormal. é verdade. Tá, eu vou falar uma coisa para vocês entenderem. Quem não entendeu nada do que eu falei ainda, eu vou falar. Uma mãe, quando está amamentando, se o peito dela encher demais, o que acontece com ela? Inflama e ela dá o quê? Febre. E o leite que você dá para a criança, o que acontece? Dá cólica. Você entendeu?
Eu estou falando da mamãe. Imagine da vaca. Sabe por que eu falei sobre a Anvisa? Ela tem uma lei que permite até a quantidade X, porque tem nível de toxicidade. Se a gente for falar de indústria alimentar enlatados, você sabia que no extrato de tomate que a gente compra na gôndola do supermercado, existe uma lei que diz o seguinte: só pode até X quantidade por, eu não sei se é por quilo ou por ml, de pelo de rato no extrato de tomate. É sério, gente. Todo mundo fala assim, gente, mas isso é exagero. Não, é exagero. Você sabe por que muitas pessoas adoecem e não sabem por quê? Gente, mas eu comi algo natural. Sabe aquele estrogonofe que a gente faz de carne vegetal, que bota creme de leite, que bota extrato de tomate e tal, e lá no final do dia seguinte, a gente descobre que vários irmãos deu infecção intestinal? Você sabe por quê? Por causa dessas compostas. Não é que azedou, não, foi feito no dia, foi finalizado no dia, mas algumas pessoas, porque quando a gente vai fazer o estrogonofe, a gente arrocha para ficar gostoso, né? Mas tem um preço para algumas pessoas. Eu estou fazendo esse comentário para vocês entenderem o que é o conhecimento da verdade. Agora, a decisão cabe a cada um tomar por questões pessoais. Algumas pessoas perguntam assim: Lico, teus filhos, eles tomam leite? Eu tenho 4 filhos. Nenhum nunca tomou leite. E eu nunca tive problema nenhum. Eu fui para o hospital com um, devido a uma situação que aconteceu com ele, que questão neurofuncional. Mas até hoje os médicos nunca descobriram o que é. Todos os exames que você imaginar nós fizemos. O que eu fiz? Todos eles têm intolerância à lactose, eles não podem ingerir glúten, e isso fez com que eu tivesse que pesquisar cada vez mais. Só que assim, nós temos uma alimentação balanceada para evitar problemas para os nossos filhos. Evitamos comer na rua, na casa das pessoas, não porque a gente não gosta, mas é uma questão de cuidado com eles. E isso fez com que a gente cuidasse mais da nossa qualidade de vida. Eu já trabalho na área de saúde. Eu sou terapeuta há mais de 12 anos. E eu consegui abrir portas das quais eu não sabia que existia em relação à saúde. A gente estuda na faculdade, faz o nosso treinamento para ir para o mercado, mas a gente só consegue a base. O restante você tem que ir na prática. E eu tive que fazer isso ao longo do meu tempo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a Bíblia fala que conhecereis a verdade, ela vos libertará, ela pode trazer alívio de dores para muitas pessoas. Quando eu falei do leite, o leite ele é uma das razões principais de problemas de fungos. E quando eu falo fungos, eu estou falando desde pele a problemas cardiovasculares. Todo mundo pensa que problema cardiovascular nasceu do nada, não. O que o médico fala quando você tem placa de ateroma? Entupimento das veias. Aquilo é o quê? Cálcio. É ou não? É. Cálcio. Cálcio com colesterol, que fixa na parede da artéria e não permite o bombeamento do coração. Você sabe o que acontece no final das contas? Quando você ingere leite ao longo da sua vida, o corpo fala o seguinte: eu não tenho condições de absorver esse cálcio. Aí o corpo então deixa circulando, e ele fica circulando. Você já ouviu falar de pessoas que têm problema de cisto no fígado, cisto nos rins, cisto no ovário, cisto na mama, cisto na tireoide? Quantos já ouviram? Praticamente todo mundo ouviu alguma coisa. Isso é proveniente de grandes quantidades de leite ao longo de nossas vidas. Diga. Eu só quero levantar um fato que até eu sei que a nossa comunidade não sabe. Essa minha filha, que ela disse, desde que nasceu, ela mamou sem comer nada, e quando ela começou a comer, mamou na mãe, tudo bem. Sim. Quando ela começou a comer, ela mesmo não quis saber de 2 coisas. Eu descobri que faz infecção na criança: leite e doce, ou seja, açúcar.
coisa. Eu sofri muito anteriormente. Então eu vou dizer para você e acrescentar o leite que é açúcar. Açúcares? Não, sim. Eu citei esse porque na verdade é o seguinte: a maioria das pessoas quando vai tomar leite já toma com açúcar. Se você soubesse que você, digamos, quantitativa o nível de toxicidade no organismo quando você adiciona açúcar é quase 5 vezes mais. Agora você imagina, quando eu como sorvete, quando eu como chocolate, o que tem lá? Leite e açúcar. E gordura trans. Tem que ser só para completar. A maioria das pessoas hoje que tem ou que vão desenvolver problemas cardiovasculares tem a ver com leite, açúcar e gorduras trans. Sabia? Eu fiz a prova disso. Como eu falei, eu não sou perfeito, ando aprendendo cada dia mais. Um dia, sabe o que eu fiz? Eu não tenho, graças a Deus, nenhum problema de saúde, a não ser esse aqui. Mas isso aqui faz parte, acontece. Eu fiz um momento oportuno para comemorar uma situação. Minha esposa chegou: amor, a gente há muito tempo não come sorvete. Você pode comprar uma vasilhinha daquela de sorvete? Não custa nada, né? Vou comprar, só uma vez. Comprei. Meus queridos, é a segunda vez que isso acontece. Eu comprei um pote de sorvete naquele dia, 1,5 kg, e fomos comer à noite. No dia seguinte, a minha pressão estava 16/10. Gente, eu não tenho costume de comer nada desse tipo de coisa. E aí eu disse: não, mas é coisa da minha cabeça, pode ter acontecido alguma coisa, eu não sei. Eu fiquei por aí. Um outro momento, acho que quase 5 anos depois, eu repeti a cena. De novo, comprei o sorvete e comi. De novo, eu tive oscilações da minha pressão. A minha pressão normal, ela é 11/7. 11/6, 11/7. Essa é a minha pressão. Isso desde sempre, minha pressão sempre foi assim. E por uma situação. E aí eu fui analisar o que significaria aquilo com o uso do sorvete. Resumindo, lembra que eu falei? Leite, açúcar e gordura trans. Ou vegetal, as pessoas chamam vegetal, mas na verdade dá na mesma. No final das contas, ela prejudica a curto, médio e longo prazo. Continuando, irmãos. O que a Bíblia nos fala sobre a vivência nesse mundo? Convido os irmãos que possamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. O que a Bíblia nos fala sobre a nossa vivência nesse mundo? Por que é importante você ter esse conhecimento e pôr em prática? Romanos capítulo 12. Podemos? Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Meus queridos, a mensagem da saúde, a mensagem que a gente traz para a igreja, ela não é voltada para criticar, para julgar ou para oprimir as pessoas, mas é para te trazer clareza de mente. A senhora White, no conceito sobre regime alimentar, ela disse que uma das piores coisas que acontece, o embrutamento, ela usa essa expressão, o embrutamento da mentalidade das pessoas, é por consequência dos maus hábitos alimentares. Açúcares, doces em excesso, guloseimas, e isso faz com que nós não consigamos assimilar, absorver e ser pessoas que consigam ter equilíbrio e controle próprio. Por que muitos jovens estão tomando decisões inapropriadas? Decisões que você vê que não tem coerência. É como se, gente, mas como é que a pessoa não, a gente usa a expressão, não tem juízo. Olha o que ela está fazendo, ela sabia que dá errado e mesmo assim faz.
Por quê? Porque está rodeado de alimentações que são deletérias, que vão causar grandes danos para a saúde dessas pessoas. O que nós precisamos fazer para mudar? A própria Bíblia nos diz isso. Fala assim: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Deus não quer que você seja mais um cristão nesse mundo. Ele quer que você faça a diferença na tua vida primeiro, para dar de fazer a diferença na vida das pessoas. Quando a gente vem trazer a mensagem sobre saúde, a gente está dizendo para você: cuide do mais importante. Pensa comigo. O que é melhor? Ou o que é mais fácil? Ser grato a Deus pela saúde, quando está com saúde ou quando está doente? Quando está com saúde. E o que a gente poderia fazer para manter essa saúde? Cuidar da saúde. E aí eu falo para as pessoas o seguinte: qual é o bem mais precioso que você tem verdadeiramente? Verdadeiramente. Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua esposa, não é seu filho. É a sua saúde. Sabe por quê? Porque você sem saúde, você não tem condições de sorrir para seu pai, para sua mãe, para seu filho, para sua mãe, para quem seja. Você não tem condições de dirigir seu carro, porque algumas pessoas consideram os seus bens como materiais. Ah, mas eu tenho minha casa, eu tenho isso, mas isso não vale nada se você estiver prostrado em cima de uma cama. Quantas e quantas vezes nós vimos nos cultos de quarta-feira e domingo as pessoas pedindo oração por um problema de saúde? E eu, como profissional, falo: se você tivesse evitado isso, talvez não estaríamos onde estamos hoje. Não estou dizendo que está errado a pessoa pedir oração, mas a gente tem que aprender. Se você pede oração para as pessoas, o que você está fazendo pela tua própria vida? Gente, é negligência da nossa parte. A gente querer que as pessoas olhem pela gente quando nós não estamos andando, se esforçando para trazer qualidade de vida para a nossa própria vida. Eu tenho que ser comprometido primeiramente com a minha vida. Você já ouviu falar aquela frase: você só pode dar o que você tem? Como é que eu posso falar sobre qualidade de vida e saúde se eu não cuido da minha? Eu acho às vezes inapropriado, eu vejo pessoas que falam assim: ah, mas todo mundo faz. Quando a gente fala sobre refrigerante, quando a gente fala sobre certos alimentos, as pessoas às vezes não sabem, tem alimentos hoje que estão trazendo grandes danos para os jovens, porque eles acham que é comum, todo mundo faz. Você quer ver um? Eu vou falar, tenho que falar. Gente, todo tipo de embutido, não importa se é de frango, se é de peru, todos têm gordura suína. Aí as pessoas falam: como assim? Mas é de peru, é de frango. Gente, não existe de frango e de peru. Puro não. Você vê, ele tem 15% a 10% de gordura suína para poder dar sabor. Ou você acha que o frango é daquele sabor? O peru é daquele sabor? Quem comeu já sabe que não tem nada a ver. Ah não, mas essa tem linguiça de frango, tem não sei o que, gente. Por exemplo, calabresa. Você sabia que muitas jovens, eu falo jovens no sentido de mulheres, porque as mulheres têm uma alteração hormonal natural dela, por questão de ciclo menstrual. Quando eu vejo muitas jovens com muita espinha, a primeira coisa que eu pergunto: como é que está a tua alimentação? Ah, assim, você come embutidos, laticínios, isso. Às vezes, não precisa ir longe. Eu só pergunto, eu não estou julgando, eu falo que eu estou aqui para te ajudar a esclarecer, para você não voltar a ter esse problema. Na área que eu trabalho na área de medicina tradicional chinesa. A gente trata a causa dos problemas e não os problemas. A medicina ocidental nossa, ela só trata problemas, doenças. São especialistas em doenças. A gente trabalha saúde, qualidade de vida. Isso para evitar que você tenha um problema. Então assim, as pessoas negligenciam isso. E isso está trazendo danos e mais danos para a saúde futura desses jovens. E eu continuo. Você sabe qual é o pensamento que Deus tem sobre a tua vida e sobre a tua saúde? Eu convido os irmãos que possamos abrir nossas Bíblias em Jeremias.
Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Quem encontrar, diga amém. Deus seja louvado. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Lemos: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, ou a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Lembra que eu falei do tema identidade e propósito? Qual tem sido a tua identidade? Você tem se visto como imagem e semelhança de Deus? E por ser imagem e semelhança de Deus, você pode colocar qualquer coisa dentro do seu organismo, coisas que vão danificar o seu organismo, vão trazer problemas no seu organismo. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que ainda não entenderam esse contexto. Mas quando eu falo sobre o propósito, Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Quantos de nós temos perguntado para Deus: Senhor, qual é o teu propósito para mim nesse mundo? As pessoas não entendem, mas tudo que vier para a tua mão é para honrar e glorificar o nome de Deus. Tem pessoas que falam assim: mas eu não tenho profissão, só o que eu fiz na minha vida até hoje foi cuidar dos meus filhos. Eu quero saber se você honrou o propósito que Deus te deu, porque Ele te deu filhos. Sabe o que a Bíblia nos diz? Os filhos, eles são as preciosidades que um dia Cristo vai pedir conta no céu. E o que nós temos feito com esse propósito? Qual a diferença que você tem feito na sua própria vida em relação aos nossos filhos? Eu falo porque eu tenho filhos. Aonde nós estamos colocando nossos filhos? Nós estamos entregando para a televisão, para o tablet, para o celular, ou nós estamos educando e cuidando da mente de cada um deles? E aí eu vou falar agora para jovens. Você tem se educado? Porque às vezes você fala: não, a minha mãe me deixa à vontade, meu pai me deixa à vontade, eu faço o que eu quiser. Beleza, está tudo certo. Só que tudo tem um preço. E esse preço nem todo mundo quer pagar. E aí é onde entra a preocupação. Possamos abrir nossas Bíblias em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Lemos: não erreis, Deus não se deixa escarnecer ou enganar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Meus queridos, Deus sabe os pensamentos que tem sobre vós. Por mais que você diga assim: não, mas não foi eu que fiz. Todos nós temos nossas atitudes, nós temos nossas ações. Sempre que erramos, é por ações, pensamentos e palavras. Meus queridos, as coisas que acontecem na nossa vida, nós somos responsáveis por elas, direto ou indiretamente, com palavras ou sem palavras, comunicação verbal ou não verbal. E quando a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, tudo que nós plantarmos, nós semearemos, a curto, médio ou longo prazo. Por que eu estou falando isso? Lembra como eu comentei agora há pouco? A alimentação é fundamental. Não pense você que você vai comer, vai tomar água e não vai acontecer nada. Eu estou falando coisas simples, para não falar nomes. Tudo que você come gera uma consequência a curto, médio e longo prazo. As pessoas, quando vêm comigo, eu faço algumas perguntas. Eu falo: se ela está com problema estomacal, eu falo: o que você comeu nos últimos 5 dias, diferente do teu cotidiano? Ela
fala assim, não comi nada. Aí ela para, mas eu fui no aniversário. Aí você já vê a história começa a crescer. Eu comi um salgado X e Z, eu não sabia o que tinha dentro. Depois me disseram que era camarão, que era não sei o quê. E aí, de repente, depois de alguns dias, agora você está falando que eu me lembrei. Agora eu entendi por que eu estou com alergia. Você já parou para pensar? As pessoas acham que mas foi só uma coisinha. Quem tem intolerância à lactose aqui? A moça dele, foi? Você tem intolerância à lactose? Quem foi que falou? Não? A irmã. Quando você come, tomou alguma coisa que tem leite, o que acontece? Mal-estar, problema estomacal. É diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vivem com sinusite e não sabem por quê. Tudo que nós fazemos vai ter preço. A curto, médio, longo prazo. Aí tem gente que pode levantar a mão e dizer assim, rapaz, eu como isso, eu tomo aquilo, não acontece nada comigo. Você sabe quem são essas pessoas que acontecem dessa forma com ela, que não acontece nada? São pessoas que quando acontece, é como se já tivesse no último degrau. Você já viu aquela pessoa, gente, fulano tinha uma saúde de ferro, de repente, alguém já ouviu essa frase? Na verdade, aquela pessoa tinha um nível de resistência muito grande. Só que ela nunca entendeu que muitas coisas que ela ingeria faziam mal para ela, mas não para curto nem médio prazo, era longo prazo. Eu conheci uma pessoa que foi padrinho do meu casamento, a gente usa essa expressão, né? Tem os padrinhos. Ele veio falecer mais ou menos 6 anos atrás. E a gente ficou intrigado porque ele tinha uma saúde verdadeiramente diferente, tinha 70 e poucos anos, e ele não adoecia de jeito nenhum. Um dia ele teve um problema gástrico, descobriu que ele estava com câncer, veio óbito. Sabe? Então eu sempre comento as pessoas que pensam assim, não, mas a minha saúde é de ferro, cuidado. O teu organismo ele manda recado, só que às vezes a gente não entende. E eu dou continuidade. Então, tudo que nós fazemos nesse mundo tem uma consequência. Se você educa teus filhos lá na sua casa, quando você chegar na igreja, eles não te dão trabalho. É sério. Eu estou falando de educação também, porque, querendo ou não, nossa vida é cheia de situações. Seja na alimentação, no vestir, no educar, no falar, no pensar, tudo tem uma consequência. E a gente precisa entender que se você pensar errado, as coisas podem dar errado. Se você pensar certo, a possibilidade de dar certo é muito maior. Continuidade. 3 João capítulo 1, versículo 4. Terceira João, o livro antes de Judas e Apocalipse. 3 João capítulo 1, versículo 4. Posso ler? 3 João capítulo 1, versículo 4. Posso? Lemos. 3 João capítulo 1, versículo 4. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam aonde? Na verdade. Meus queridos, a palavra de Deus, ela diz que você precisa obter conhecimento, sabedoria e andar nesse conhecimento e andar nessa sabedoria. E essa sabedoria, qual o nome dela? Verdade. Quando você anda na verdade, por mais que apareça pedras ao seu caminho, você vai conseguir superar tudo isso e seguir em frente. E vai vencer. Mas eu vou um pouco mais longe. Você sabe qual é o que Deus deseja para a tua vida e para a minha vida hoje? Bem aqui mesmo capítulo. Versículo 2 fala o seguinte: amados, desejo cultivar bem em todas as coisas. E que tenha o quê? Saúde. Tem o quê? Saúde. Assim como bem vai a tua alma. Meus queridos, o desejo que Deus tem para cada um de nós é que nós
estejamos bem em todas as coisas. Lembra que eu falei? Educação, sabedoria, conhecimento, profissionalismo, intelectualismo, social, cuidar do nosso social, com as amizades que a gente anda, pessoas confiáveis, ajudar as pessoas. Deus deseja que tua vida vá bem em todas as coisas, mas Ele citou um ponto específico aqui, e que tenhas o quê? Saúde. Sabe por quê? Para que vá bem a tua alma. Você sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus nos diz: nós somos alma vivente. Ele está falando para quê? Para que século? Lá para quando voltar Jesus? Não, ele está falando para os dias de hoje. Ele está dizendo para que vá bem a tua alma, para que você viva bem nesse mundo enquanto você estiver nele. O que está acontecendo com a maioria das pessoas? Estão doentes, adoecendo. Mas por causa de quê? Nossas próprias atitudes. Meus queridos, a mensagem, quando a gente fala sobre o propósito de Deus é que a tua vida seja próspera. Em outras linguagens, para que você seja próspero em todas as coisas, que te vá bem em todas as coisas, mas que você cuide da saúde, para que você aproveite bem o tempo que você está nesse mundo até que Cristo volte. Mas só depende de quem? De mim. A minha saúde depende de quem? Da minha esposa? Não. Dos meus filhos? Não. De Deus. De quem? De Deus. De mim. Quem é responsável sobre a tua saúde? Precisa ser você. Você precisa olhar para a sua vida. Toda vez que você acontecer alguma coisa, você tem que se perguntar: aonde foi que eu errei? Eu sei que é um clichê da mídia, mas é a realidade. Você precisa se perguntar: onde foi que eu errei? Qual foi o passo que eu dei que me desandou, que me tirou do caminho? Porque o caminho que Deus criou para você foi para ser próspero, foi para ter conhecimento, ter sabedoria. Você é imagem e semelhança de quem? De Deus. Mas você está andando como filho de Deus, que tem imagem e semelhança dele, uma pessoa próspera, uma pessoa que tem saúde, para poder viver uma vida plena nessa terra enquanto Jesus não volta. Porque esse é o desejo de Deus para a tua vida e para a minha vida nesta manhã. Amém. Nesse momento, qual foi o hino que nós cantamos aqui inicial? Ótimo. Pode colocar o som. Podemos cantar novamente? Meus queridos, para a honra e glória de Deus, vamos cantar o hino Ó que Esperança. Que Deus seja louvado, que possamos ter aprendido de forma dinâmica um pouco mais sobre a importância do cuidado da nossa saúde. Amém.